Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade. Conversamos um pouco com vocês, fizemos uma introdução sobre o Damenitv. Alguns blocos de aula vão ser tratados explicando mais ou menos pelo Damenitv, tranquilamente. Outros blocos a gente vai aprofundar mais no assunto, como no trauma hack, no tromboembolismo a gente vai falar um pouquinho mais. E eu quero trazer para vocês nesse bloco as causas neoplásicas, o nosso famoso N. Tudo bem? Bom, vocês sabem que eu gosto bastante de trazer esse slide. Esse slide eu roubei da minha aula de Wobbler, por isso que está estática e dinâmica. Essa é a medulinha aqui. Então nós temos a medula, dura mater, raízes nervosas e disco intervertebral. Anatomia vertebral, a gente conversou bastante com vocês, então não vou entrar muito em detalhes, mas eu gostaria que vocês se lembrassem bem sobre a anatomia própria da medula em si. Eu quero que vocês lembrem que existe o espaço, que existe a dura mater, que existe um espaço entre a dura mater e a medula, tudo bem? Então, gente, nesse espaço é possível que se desenvolvam alguns tumores. Os tumores que geralmente se desenvolvem no espaço entre a dura mater e a medula são os meningiomas, que são tumores associados às meninges, tudo bem? Os meningiomas eles podem estar intradurais e extramedulares ou extradurais e extramedulares, tudo bem? Além disso, nós podemos ter também, pessoal, algumas neoplasias intraespinhais. Dentro das neoplasias intraespinhais, pessoal, mais comuns, nós temos os oligodendrogliomas e também os astrocitomas. Também, pessoal, nós podemos ter outras neoplasias extradurais, neoplasias essas associadas aos corpos vertebrais. Elas podem ser primárias ou elas podem ser secundárias. As primárias elas podem estar associadas aos plasmocitomas únicos, aos mielomas múltiplos, aos osteosarcomas vertebrais. Tudo bem? Além disso, podemos ter também as neoplasias que eventualmente sejam metastáticas, como por exemplo as neoplasias associadas ao linfoma ou as neoplasias ósseas associadas aos carcinomas, sejam esses carcinomas de fêmeas, aos carcinomas mamários, que podem metastatizar para as vértebras, ou mesmo os carcinomas prostáticos, que podem metastatizar principalmente para a região lombosacral, principalmente para a vértebra L7. Tudo bem, pessoal? Então, a partir de agora, a gente vai trazer para vocês algumas especificações e dentro desse desenho para vocês conseguirem diferenciar as diversas localizações que nós podemos ter os tumores. A gente vai trazer para vocês também alguns casos clínicos. Como eu sempre digo, eu acredito que vocês aprendem muito mais com o caso clínico. Então, dentro das possibilidades, nós traremos alguns casos já com diagnósticos e também as evoluções desses casos clínicos, tá certo? Bom, então vamos lá. Nós podemos ter, como nós conversamos, pessoal, alguns tumores que são intradurais e extramedulares. Então, notem que esse tumor aqui, ó, ele está completamente externo à medula espinhal e comprimindo essa medula espinhal ventrolateralmente. Esse tumor é um tumor intradural extramedular, ou seja, ele é um tumor passível de remoção cirúrgica. Que tumor é muito comum, pessoal, de nós atendermos e operarmos nesse sentido? Um tumor bastante comum, pessoal, de nós atendermos e operarmos nesse sentido é o meningioma. É bastante comum que nós atendamos esses pacientes com tumores intradurais e esses tumores eles devem ser removidos. O que a gente espera? Bom, nós esperamos que independente se um paciente cão ou um gato, que esses pacientes eles apresentem uma clínica de dor, geralmente não tão responsiva à medicação, muitas vezes responsiva apenas ao corticoide, e que esses pacientes estejam evoluindo estejam tendo uma evolução progressiva para piora. Inicialmente com muita dor, evoluindo para progressão de piora da motricidade dos membros, tudo bem? Então esse paciente ele vai tendo uma evolução gradativa para piora. E o quadro clínico álgico desse paciente, ele geralmente ele é muito grande.
Então, esse paciente, muitas vezes, mesmo com o tratamento com medicações para dor crônica, como gabapentina ou outras possibilidades de terapia multimodal, esses pacientes não respondem geralmente tão bem. E essa dor, ela vai progredindo, tudo bem? Existem alguns diagnósticos diferenciais importantes e quando nós realizamos o exame de imagem, às vezes fica um pouco difícil a diferenciação desses tumores, principalmente se os pacientes são muito pequenos, principalmente se forem gatos. Existe uma importância muito grande de vocês associarem, principalmente nos gatos, outros métodos diagnósticos diferenciais, além do exame de imagem, mesmo que seja feita a ressonância magnética. Sabe-se, por exemplo, que os gatos eles podem ter granulomas de Pif em região medular, gerando compressão medular, que podem ser confundidos em algumas situações com meningiomas. É importante também porque gato ele eventualmente pode ter outros tumores, como linfoma. Linfoma medular em gato, principalmente gatos imunossuprimidos por doenças infecciosas, eles são muito mais predispostos ao desenvolvimento desses tumores. Então, exames de imagem, eles podem ser associados a outros exames também. Por isso que é tão importante fazer a coleta do líquor no paciente de vocês, tá bom? Às vezes vocês conseguem fazer algumas diferenciações importantes associando clínica, imagem e líquor, tá certo? Então não se esqueçam de realizar outros exames, principalmente se a suspeita de vocês for neoplasia, certo? Lembrem também que esses tumores eles são passíveis de remoção cirúrgica. Então, a partir do momento que você tem um tumor intradural e extramedular, esse tumor ele pode ser removido. E esse tumor, a partir do momento da sua remoção, vocês devem encaminhar claramente para análise histopatológica. Muitas vezes é necessário um perfil imunistoquímico para que vocês consigam fechar exatamente no tipo tumoral que vocês têm. Tá certo? Bom, além de tudo, pessoal, nós podemos ter tumores que são Perdão, gente, falei que esse tumor ele era intradural e extramedular, né? Na verdade, esse tumor ele é extradural, tudo bem? Então, notem que esse tumor está vindo aqui a parte da dura mater, então aqui está a dura mater da medula, e nós temos um tumor que está vindo de fora, externamente a dura mater e comprimindo. E esse é um tumor extradural e extramedular, claramente, tudo bem? Ele não está invadindo, ele não está infiltrando a medula espinhal. Também uma possibilidade de meningioma e das mesmas possibilidades infecciosas que nós conversamos também, embora as possibilidades infecciosas costumem estar mais associadas com as lesões intraparenquimatosas, certo? Bom, e agora pensando, por exemplo, pessoal, nesse tumor aqui, que ele é intradural e extramedular. Nós temos aqui uma compressão medular lateralmente de um tumor vindo da dura mater. Também uma possibilidade de um meningioma. Então, tudo que a gente falou sobre aqueles tumores extradurais, ou seja, vindo também da dura mater, no caso, com o meningioma, e extramedulares, valem para esses casos. A gente vai falar lá na frente de outros tipos de tumores. Tumores extradurais, extrameninge e que estão vindo do corpo vertebral ou invadindo. Nós temos alguns tumores extradurais que podem vir do corpo vertebral. A gente vai conversar com vocês sobre esses tumores, como por exemplo o plasmocitoma, como por exemplo o mieloma múltiplo, como por exemplo o osteosarcoma. Tudo bem? Então nós vamos falar com vocês desses tumores extradurais e também vamos conversar com vocês, além desses tumores extradurais relacionados ao corpo vertebral, tumores extradurais que vêm muitas vezes das raízes nervosas e invadem o parênquima medular. Um dos motivos de a gente ter esse caráter, essa característica infiltrativa, é porque muitos desses tumores são sarcomas e por isso tem essa característica tão infiltrativa. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, desse momento, desse slide, também temos um tumor extramedular, porém intradural. Então, conversamos até agora dos tumores extradurais e extramedulares e
intradurais e extramedulares, com as possibilidades dos meningiomas, pessoal. Temos também, pessoal, as possibilidades dos tumores intramedulares. E aí é muito importante a gente começar a se lembrar dos tumores infiltrativos, como os linfomas, e também começar a lembrar dos oligodendrogliomas e também dos astrocitomas, os tumores mais comuns de nós termos intramedular. Tudo bem? É bastante importante, por quê? Porque são tumores que não são passíveis de remoção cirúrgica, são tumores que muitas vezes vocês vão conseguir chegar ao diagnóstico por meio de uma biópsia e, na maior parte das situações, o prognóstico não é tão legal e o tratamento acaba sendo, principalmente hoje, por meio de radioterapia. Então, esses tumores, eles inspiram cuidados e inspiram muitas vezes, além da terapia paliativa, talvez terapias um pouco mais avançadas como a rádio, tá bom? Então, temos também tumores intramedulares. Temos, pessoal, como nós dissemos, aqueles tumores associados às raízes nervosas. Esses tumores, pessoal, eles podem adentrar o canal medular ou eles podem vir da região já da saída da raiz nervosa e a partir dali já gerar compressão da medula espinhal, tudo bem? É muito importante que a gente se lembre desses tumores porque são tumores muito relacionados, pessoal, àquelas radiculopatias cujos tratamentos eles não são efetivos. Se a gente for lembrar, a maior parte das radiculopatias associadas ao disco, eles têm uma boa evolução clínica durante enquanto os pacientes estão com medicação. É claro que se você tiver uma hérnia foraminal de grande conteúdo, em algum momento não vai mais ter resposta à medicação, mas nós temos uma evolução muito mais aguda nesses pacientes. Enquanto nos pacientes com lesões neurológicas associadas às neoplasias de raiz nervosa, a progressão ela é muito mais progressiva. Então, disco foraminal mais agudo, neoplasia mais progressivo. Então, vejam que na clínica vocês já conseguem começar a tirar algumas informações. Tudo bem? Bom, por que eu gosto de trazer esse paciente? Esse foi um paciente que eu atendi há 2 anos hoje, se eu não me engano. É um Golden Retriever que ele apresentava um quadro de há 6 meses apresentar uma aparente claudicação do membro torácico esquerdo. A claudicação ela apresentou melhora com o tratamento inicial, houve piora depois de 1 mês, entrou novamente com o tratamento e esse paciente ele foi sendo tratado dessa maneira, sempre com quadro progressivo para piora, sempre tendo que aumentar muito a medicação. Essa claudicação, segundo o tutor, ela começou de uma maneira bem lenta e ele foi percebendo que ela foi piorando, a ponto de, com o tempo, o paciente ele ter muita sensibilidade só de encostar no membro. Foi quando o colega deu início ao tratamento com corticoide e o paciente respondeu muito bem ao uso do corticoide. No entanto, quando ele chegou para mim, ele já chegou com um quadro muito avançado de alteração locomotora dos membros torácicos, com muita dor cervical também. Então, a gente pensava em diversas coisas. A gente tinha que descartar alguma radiculopatia associada a uma hérnia de disco cervical, um paciente grande. A gente sempre tenta descartar as alterações vértebro-medulares associadas às vezes às malformações vertebrais, cão de meia idade, 5, 6 anos. A gente tem que pensar que às vezes ele pode ter alguma alteração com uma protrusão discal, com um espessamento do ligamento longitudinal dorsal, do ligamento flavo, uma protrusão discal, uma instabilidade cervical, hérnias múltiplas. Tudo isso faz parte dos diagnósticos diferenciais nesses pacientes, principalmente nas cervicais um pouco mais caudais. A partir do momento que a gente conseguiu descartar todas essas alterações, a gente também já começou a pensar em outras possibilidades. O histórico era muito progressivo, não houve em nenhum momento um histórico de trauma, nunca houve um momento em que o tutor falou, não, o sinal clínico começou ali. Ele sempre referiu que o sinal clínico ele foi começando e foi piorando, lembrando realmente muito uma progressão de doença crônica. E essa progressão de doença crônica, lembrando, associando todo o resto, talvez com neoplasia. Tudo bem? Então, quando nós conseguimos fazer o exame de ressonância magnética desse paciente, pessoal, nós conseguimos avaliar que esse paciente apresentava uma neoformação em região cervical
em raiz nervosa. E essa neoformação, pessoal, ela invadia o canal vertebral e gerava uma compressão medular, além de já ter gerado uma infiltração à medula espinhal. Então, esse paciente ele apresentou uma neoplasia em região de coluna cervical. Essa neoplasia ela gerava uma importante radiculopatia de início e logo em seguida começou a gerar sinais cervicais por conta de infiltração. Então era um tumor de bainha de raiz nervosa que infiltrou ao canal medular. Notem, uma neoplasia bem circular com uma característica infiltrativa gerando uma importante alteração em medula espinhal. Notem que todos os discos dele eram hidratados, não havia nenhuma possibilidade de uma lesão discal nesse paciente, associado inclusive aos achados dessa neoplasia. Então é bastante importante, pessoal, que a gente consiga progredir com esses pacientes e fechar o diagnóstico. Claro, com o exame de ressonância magnética ficou muito mais fácil de a gente fechar o diagnóstico e a gente trazer esse paciente para um diagnóstico mais assertivo e também um índice prognóstico. Era um paciente que os tutores eles já estavam bem desenganados e, infelizmente, esse paciente acabou evoluindo para eutanásia. Tudo bem? Então, notem, a partir do momento que nós estamos falando de tumores, estou falando com vocês nesse momento de um tumor extradural, extramedular, de origem extrasistema nervoso central, ou seja, nervo periférico, que invadiu o sistema nervoso central. Então nós temos um tumor de bainha de nervo periférico, cujo primeiro sinal clínico foi uma radiculopatia, evoluiu para um sinal clínico de uma mielopatia compressiva de evolução desde o começo progressivo. Qual foi a resposta ao tratamento? Respondia muito bem ao corticoide, só que chegou um ponto que essa resposta não era mais suficiente. Temos que pensar também, pessoal, novamente o slide roubado da aula de Wobler. Temos que pensar, por exemplo, pessoal, em alguns pacientes que apresentem, notem aqui, uma alteração radiográfica, pessoal, entre 7, 6, 5. 1, 7, 6, 5. Um paciente com uma isso aqui é só um efeito estilístico de imagem para vocês perceberem a alteração, tá? Esse paciente, pessoal, era um paciente que tinha uma neoplasia vertebral. Nós fechamos o diagnóstico desse paciente, tá bom? Durante a biópsia óssea, eu quero que vai ser a próxima foto, eu quero que vocês observem a lise óssea que esse paciente tinha. Nós temos alguns instrumentos que são Freer e Molt. Vocês vão ver que já no começo eu consegui liberar toda a musculatura e eu consegui passar, gente, o Freer por baixo do assoalho da lâmina dorsal, sem fazer nenhum desgaste, sem fazer nenhuma drilagem. Eu simplesmente conseguia colocar ele por lá e elevar a lâmina dorsal. Tamanho era o processo lítico. Vejam aqui, pessoal, a lise óssea que nós tínhamos nessa região. Esse tumor em específico era um plasmocitoma. Mas se a gente tivesse, talvez, principalmente considerando comportamento, considerando globulinas, uma alta taxa de globulinas, a gente poderia começar a pensar em mieloma múltiplo. Se a gente não tivesse alteração de globulinas, e talvez a gente poderia começar a pensar em outras situações, também como osteosarcoma. Claro que tudo isso seria fechado principalmente pelo exame pelo exame histopatológico e, se necessário, uma imunistoquímica. Tudo bem? Então notem que esse paciente tinha uma alteração vertebral bastante importante. Essa alteração vertebral ela gerou uma lise óssea e quando nós observamos aqui a lâmina dorsal, nós temos uma lise óssea tão importante. Isso aqui era todo tecido de necrose tumoral. Tínhamos uma lise óssea tão importante que mesmo sem drilar a vértebra, eu conseguia passar o Freer por baixo do processo espinhoso vertebral. Então notem, um tumor extradural, extramedular, de origem óssea, primário, tudo bem? Também poderiam ser outros tumores secundários, poderia ser um tumor, uma metástase, por exemplo, de um carcinoma mamário, se fosse uma fêmea, uma metástase de um carcinoma prostático, se fosse um macho, mas não, foi um caso primário de um tumor primário, nesse caso fechado como plasmocitoma. Bom, e quando nós temos outros pacientes, pessoal, pensando por um exemplo, nesse paciente com uma alteração, já vou mudar a imagem para facilitar bastante, notem aqui um tumor bilobado, lugar chato, região ali
se eu não me engano, L5, L6, L4, L5, L5, L6, se eu não me engano, um tumor bilobado aderido à dura mater. Esse paciente era um paciente pastor belga. Esse paciente ele apresentava um tumor em região de caldequina, um tumor muito chato de ser removido. Nós conseguimos remover esse tumor, mas notem aqui, esse tumor aqui nessa região, para facilitar um pouquinho, duas partes do tumor vindo bem em região de caldequina, bastante aderido, embora um meningioma, fechou pelo laudo histopatológico, meningioma papilífero. Notem que, pessoal, a gente tem uma alteração importante. Nós temos um tumor bilobado que era associado à dura mater, um tumor que sangrava muito. Meningioma em cão sangra muito, é relativamente chato de tirar. Meningioma medular em cão é muito chato de tirar. Em gato costuma ser bem mais tranquilo, bem mais tranquilo. Então, meningioma em cão costuma dar um certo trabalho para que a gente consiga fazer a remoção, tudo bem? Então, meningioma nessa paciente, essa paciente foi encaminhada depois para a radioterapia. Se eu não me engano, a tutora não conseguiu completar as sessões por conta de questões financeiras. Não sei se ela conseguiu dar início às sessões. Mas notem que aquele mesmo tumor bilobado que nós encontrávamos aqui, nós vemos aqui no procedimento cirúrgico. Aquele mesmo tumor. E notem, um sangramento muito intenso, tá bom? Bom, o diagnóstico final foi fechado nesse paciente como um tumor, como meningioma papilífero. E lembrando, esse meningioma, ele era o que, pessoal? Ele era intradural e extramedular. A gente talvez tenha até uma dificuldade de falar em extramedular, porque na verdade ele começava na região do cone medular e ele se estendia a porção final dele lobada já um pouco na caldequina, mas havia uma conexão entre eles, tá, pessoal? Esse gatinho, por sua vez, pessoal, é um gatinho que apresentava uma evolução clínica desfavorável de neurônio motor superior, tanto dos membros torácicos quanto dos membros pélvicos. Intensa dor, paciente, se eu não me engano, de 14 anos. Um gatinho que eu operei em Alphaville, um gatinho encaminhado por um colega de São Paulo. Esse paciente apresentava uma alteração bem importante em região torácica. Esse paciente apresentava uma neoplasia intradural extramedular, tudo bem, de grandes dimensões. A evolução clínica dele foi com um quadro inicialmente de paresia de membros pélvicos e por conta de efeito de massa, pessoal, ele começou a ter algumas alterações em membros torácicos inclusive em alguns momentos um pouco flácidos, mas os membros pélvicos bastante espásticos, tá certo? Esse paciente acabou apresentando um quadro de paralisia espástica com ausência de dor profunda já no pré-operatório, com uma evolução progressiva de 3 ou 4 meses. Notem que é muito diferente da evolução que a gente esperaria, por exemplo, em um paciente com uma hérnia de disco, por exemplo. Mas talvez não seja tão diferente, principalmente num gato, de uma evolução que a gente esperaria num paciente com PIF, tudo bem? Então é muito importante que a gente consiga descartar. Esse paciente foi descartado tanto pelo exame do líquor quanto pelo histopatológico. O histopatológico desse paciente deu sugestivo de meningioma, foi encaminhado para imunistoquímica e fechou em meningioma. Notem aqui a neoplasia. Aqui logo no começo do procedimento cirúrgico, a laminectomia dorsal feita, a gente consegue observar uma alteração aqui na medula, uma alteração já intradural, extramedular. Vejam aqui a medula. Notem aqui, ó, a medula vindo, aqui a dura mater ainda fechada, aqui, ó, a dura mater aberta, medula aqui embaixo e essa tumoração saindo. Notem que para um gato essa tumoração ela era relativamente grande, tinha aproximadamente 1 centímetro a 1,2 centímetros de diâmetro. Um tumor, novamente, pessoal, intradural extramedular nesse paciente. A evolução desse paciente, se eu não me engano, no dia de tirar os pontos, 10, 15 dias depois, um paciente que apresentou uma evolução favorável. A evolução clínica de dor dele voltou, isso não era um reflexo exacerbado apenas, era realmente um reflexo de dor, tá vendo? Ó? Ele tinha uma certa motricidade, ele ia tentando voltar a movimentar a patinha. Isso foi, não foi nem no dia de tirar os pontos, isso foi 5 dias do pós-operatório que eu solicitei uma reavaliação.
porque a doutora referiu que ele estava começando a lamber um pouco a patinha, eu gostaria de entender o que estava acontecendo. Há um vídeo já no dia de tirar os pontos com o Dr. Túlio de Guarulhos, em que o paciente começou a tentar deambular. Notem que ele tem um pouquinho mais de dificuldade com o membro pélvico direito, tem um déficit proprioceptivo muito mais importante no pélvico direito, mas notem a evolução favorável do pré-operatório para o pós-operatório imediato. Foi um paciente com uma evolução favorável, com uma tentativa de deambulação. A nossa intenção, na verdade, para esse paciente não era necessariamente que ele voltasse a andar, sendo bem sincero, e sim reduzir a dor. Esse paciente estava com um quadro álgico muito intenso e ele não respondia a praticamente nenhuma terapia mais. A gente conseguiu retirar a gabapentina desse paciente e nesse pós-operatório, notem que o paciente ele conseguia reposicionar praticamente a patinha com uma evolução clínica muito favorável, muito favorável. Esse paciente ele também não conseguiu fazer os protocolos de radioterapia. Hoje em dia ele está em acompanhamento com uma colega oncologista em São Paulo e com o Dr. Túlio também. Bom, terminamos a fase N do Daminetive, que a gente queria conversar com vocês, falei um pouco sobre as lesões neoplásicas e no próximo bloco a gente vai conversar um pouco com vocês sobre as causas inflamatórias. Vamos fazer um en passant sobre inflamatórias infecciosas, sem entrar tanto em mérito, porque vocês têm algumas aulas basicamente disso, e a gente quer conversar com vocês sobre outras partes, falando um pouquinho talvez de meningite e arterite responsiva ao corticoide e também sobre disco e espondilite. Tá certo, pessoal? Muito obrigado!